Aí eu comecei a editar um pouco pelo DaVinci, eu me bati muito, assim. Beleza. Não, mas Então, você se bate menos do que se você fizer pelo Premiere, te garanto, né? Ele é um programa muito estável, né? Ele não dá muito problema, então a gente consegue trabalhar na boa, sem ter aquelas coisas de fazer render, dar pau, esses negócios todos. É só uma questão de conhecer ele melhor mesmo. As ferramentas são bem sofisticadas, né? E então acho que vai ser bom para você. A Daniela que não falou, né? O que você faz, assim, né? Ah, sim. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Goiás e já participei de alguns projetos relacionados, porém mais na área, por trás, enquanto atriz, né? Só que eu sempre tive essa curiosidade de para trabalhar, saber como que funciona do outro lado, né? E aí, com a questão da pandemia, veio facilitar, de certa forma, conseguisse desenvolver alguns projetos, né, que eu ainda não coloquei em prática, mas eu pretendo colocar lá no próximo ano. E aí eu estou fazendo alguns cursos na área. Legal. Desde direção geral até essa parte da pós-produção, né? Que é a edição. E o DaVinci é um programa, assim, um tanto complexo de início, mas com o tempo você vai descobrindo como funciona e ele vai facilitando o trabalho. Sim, com certeza. Então a gente vai falar justamente disso, né? Porque o DaVinci, ele tem uma história muito interessante, né? Inclusive, eu botei aqui no chat, tem um link para um vídeo aqui, que é um vídeo promocional da primeira versão da DaVinci, que é de 1987 esse vídeo, mas a primeira versão da DaVinci nasceu em 1984. Eu gosto de contar essa história, porque muita gente vê o DaVinci assim, ainda mais muita gente que vê, é de graça, deve ser uma porcaria, né? Mas, na verdade, o DaVinci é um programa, foi o primeiro programa comercial de cor que existiu, o primeiro sistema, na verdade, que era um sistema. Existiram outros pequenos programas, inclusive a própria DaVinci System, né? Ela lançou em 82 um sistema bem pequenininho, assim, mas não era uma coisa vendida em larga escala, né? E aí, esse programa, esse sistema, na verdade, o DaVinci de 84, ele foi o primeiro que chamava DaVinci mesmo, né? Os outros não chamavam DaVinci. Ele foi o primeiro sistema comercial de tratamento de cor. Era caríssimo, ele custava $500 mil, né? E para você poder trabalhar com ele, você tinha que atrelar um telecine e só para você fazer cor ali, você tinha que ter pelo menos $2 milhões de equipamento, incluindo VT, essas coisas todas. Quer dizer, é um sistema que é altamente profissional, caríssimo, pouca gente tinha acesso, né? E a revolução que a gente está vendo agora, da gente poder entrar lá no site da Blackmagic e baixar o DaVinci de graça, que aliás é uma versão super sofisticada em relação ao DaVinci antigo, aconteceu em 2009, porque tem uma história interessante por trás. O Grant Patty, que é o presidente da Blackmagic, ele é um cara que ele nasceu profissionalmente como engenheiro numa casa de pós-produção da Austrália, né? E ele trabalhava justamente no departamento de telecine. E então ele começou a revolucionar assim essa democratização de equipamento que a gente conhece hoje em dia. Ele foi um dos responsáveis por isso. Inclusive, quando ele trabalhava lá, nessa época do digital, para você poder só fazer um freeze frame, né, congelar uma imagem, você precisava ter um REC que custava $20 mil, sabe? Era caríssimo o negócio. E ele chegou para os colegas dele e falou, pô, isso é um absurdo, eles cobrarem $20 mil por um negócio desse, eu consigo fazer um negócio igual, muito mais barato. Obviamente o pessoal ficava zoando ele, né? Tipo assim, pô, se a Sony tem que cobrar 20 mil, como é que você vai fazer um negócio mais barato? E um belo dia ele apareceu lá com uma placa ele passou a vender por $2 mil, que fazia exatamente a mesma coisa que esse REC de 20 mil e que fazia com a mesma qualidade. Quer dizer, então ele trouxe uma solução incrível, né? A segunda coisa que ele ofereceu, eu me beneficiei, porque quando eu estava trabalhando com cor na época, só para a gente monitorar o sinal, você tem que ter um monitor de referência trabalhando como colorista, e só para você poder monitorar esse sinal, eu tinha que ter 3 placas no computador que custavam $12 mil, só para poder monitorar esse negócio. E o segundo
o segundo produto que ele lançou, que revolucionou, foi justamente uma placa única, em vez de ser 3 placas, que custava $3.000, ou seja, um quarto do valor dessas outras 3 placas. E tinha mais, além de ter a mesma qualidade, essa placa que você comprava por $12.000, essas 3 placas, elas nunca eram atualizadas, sabe? Você comprava e vinha aquele driver, era cheio de bug e o fabricante não mexia em nada. E a Blackmagic não, elas estavam toda hora atualizando, lançando novas funções. Então, assim ele começou essa coisa da democratização e isso foi crescendo, crescendo, até que um dia ele ficou sabendo, isso foi em 2009, né? A DaVinci Systems, né, que era dona do DaVinci, ela estava sofrendo dificuldades financeiras, ela estava entrando em processo de falência. E ele tinha um carinho muito grande pelo fato dele ter começado a carreira profissional pelo sistema do DaVinci, mas mais importante do que isso, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de ciência de cor, né? Que é todo esse estudo de processamento de imagem, né? Para você trabalhar com as cores. E a Blackmagic tinha, né, o sistema de ciência de cor mais antigo que tinha, mais sofisticado que existia. E não queria deixar isso morrer. Então, o que ele fez? Ele comprou a DaVinci Systems, só que com essa mentalidade dele de democratização do equipamento, de dar acessibilidade ao equipamento para todo mundo, a primeira coisa que ele fez, na época que ele comprou, só para vocês terem uma ideia, o DaVinci custava metade do preço, ele custava só $250.000, né? Então, ele comprou o DaVinci, e aí a primeira coisa que ele fez foi passar a vender o DaVinci, ele só rodava em Linux, né? Passar a vender o DaVinci pelo preço só do painel. O painel custava $30.000, aquele painel grandão, sabe, de controle. Então, assim, da noite para o dia, um sistema que custava $250.000, ele passou a vender por 30 mil. Mas não satisfeito com isso, porque ele tinha planos maiores, né? Ele resolveu contratar engenheiros de programação para fazer a transição do programa para ele poder rodar em Windows e Mac, né? Então, a partir do momento que o programa passou a rodar no Mac e no Windows, ele passou a distribuir, a vender esse programa, a versão que custava $30.000 por $1.000, e ele passou a distribuir uma versão totalmente grátis do programa. Essa versão grátis, que ela existe até hoje, é interessante. Aliás, a filosofia deles é muito interessante pelo seguinte: eles nunca cobram por upgrade. Todo programa que a gente conhece, geralmente você vai ter que pagar um upgrade, né? Você compra uma versão, quando vem versão nova, você paga. Eu estou usando o DaVinci já há muitos e muitos anos, eu nunca paguei por um upgrade, sabe? Mesmo tendo a versão paga, né? E a versão grátis, obviamente, ela continua de graça. E tem uma coisa que é interessante nessa versão grátis: ela não é uma versão grátis que nem muitos programas, assim, que ela é totalmente limitada, né? Eles limitam muito as funções dos programas grátis, geralmente por aí. O DaVinci não. O DaVinci, ele tem pequenas diferenças entre a versão paga e a versão grátis. Eu diria que com a versão grátis, talvez você tenha 80% da funcionalidade do DaVinci, sendo que você tem 100% da funcionalidade que você precisa realmente para fazer a cor de qualquer blockbuster de Hollywood, qualquer filme. A parte de cor, a parte de edição, essas coisas não tem limitação nenhuma. O DaVinci, essas coisas que você paga a mais, que hoje em dia, aliás, é $300 a versão paga, ele conseguiu diminuir mais ainda o valor. Então, o que você paga por esses $300 são funções muito especializadas, que geralmente um profissional que já está há mais tempo vai usar. Por exemplo, eu poder comandar à distância em um outro sistema DaVinci em qualquer parte do mundo. Eu posso, por exemplo, na minha ilha, lá na Rússia, eu tenho um colega lá de Nova York que ele faz isso. Ele começou a ser convidado para ir para a Rússia para fazer cor de filme, que toda hora viajar para lá, e ele fez uma parceria com um estúdio lá na Rússia, então ele controla o DaVinci lá da Rússia, do escritório dele de Nova York. Então ele senta lá com o cliente dele, o operador da ilha, o cara tem um monitor de referência, lá tem um DaVinci completo, e o que ele faz na ilha dele, Nova York, praticamente ele acontece em Rússia, né? Então, essa é uma das funções.
A gente tem, por exemplo, redução de ruído, que é uma coisa que tem na versão paga, e alguns outros efeitos e umas coisinhas assim a mais. E tem também um limite, que é um limite que não atrapalha as pessoas na prática, que é a resolução do DaVinci. Porque a versão grátis, a resolução é ilimitada. Você pode fazer um projeto de 96K de resolução, se você quiser, né? Se a máquina aguentar também. Mas não tem limite de resolução, né? Enquanto que a versão grátis do DaVinci, o limite dela é o que a gente chama de 4K de TV, né? Que é aquele Ultra HD. Então, mas isso você pode usar para qualquer 4K. A diferença do 4K de cinema é muito pequenininha, não tem que se preocupar. Então, não é um limite grande, né? Até, no começo você não podia fazer 4K na versão grátis, mas agora você pode fazer. Então, eu acho legal contar essa história do DaVinci, justamente por causa disso, que muita gente que não conhece acha que é um programa ali qualquer, acha que não, o Premiere é muito melhor. O DaVinci é um programa muito mais profissional, ele tem muito mais estabilidade, por ele ser um programa muito antigo, ele é um programa que quase não dá pau. Eu faço cor às vezes trabalhando direto, 7 dias por semana, assim, trabalhando 10 horas por dia, e ele raramente ele dá pau. Então ele é muito estável. E aí vem uma pergunta, né? O que é? O Grant Patch é o quê? Papai Noel? Ele quer dar o programa de graça que custava $250 mil porque ele é maluco? Não. Ele ganha dinheiro de outra maneira. Toda a filosofia do Grant Patch não é ganhar dinheiro em cima de software, é ganhar dinheiro em cima de hardware, né? Então, ele ganha dinheiro vendendo as placas de monitoração. Porque quando você trabalha com o DaVinci, por exemplo, fazendo cor profissionalmente, você precisa ter um monitor de referência. Então, você precisa ter uma placa de saída específica de monitoração. E ele ganha dinheiro vendendo isso. Então, são placas que têm por um preço bem barato, inclusive, sabe? Você consegue comprar uma placa hoje em dia super barata para você fazer isso, e para ele não tem problema, porque quanto mais gente usar o programa, melhor. Ele também não tem problema se você pegar a versão grátis e não comprar nada dele. Quanto mais gente usar o DaVinci, melhor. Outra coisa também que é importante falar sobre o DaVinci é o seguinte: o DaVinci ele foi criado como um programa de correção de cor, né? Então a gente só podia fazer correção de cor. Ele não tinha interface gráfica antes, né? Inclusive o Grant Patch foi um dos responsáveis por ter essa interface que você pode trabalhar com mouse, e antes você não podia, você precisava ter um controlador, né? Uma mesa controladora, um painel. E o Grant Patch foi responsável por uma revolução no programa que está acontecendo hoje em dia, que é o seguinte: ele era um programa só para fazer cor, você tinha que editar num programa de edição, você trazia o material, fazia a cor e tinha que voltar para o programa de edição para você poder fechar e finalizar o material, né? Então, o Grant Patch, quando ele adquiriu o DaVinci, ele introduziu a edição online no DaVinci. Edição online não é uma edição para você fazer a edição toda de um projeto, é uma edição para você fazer os ajustes finais na edição, né? Para você não precisar voltar com o material para uma ilha de cor. Então, quer dizer, uma ilha de edição, aliás, né? Depois que você fez a cor, finalizar todo no DaVinci. Online você pode botar os créditos, você pode botar o som e dar a saída final, né? Então, isso foi uma revolução. O que aconteceu na prática, né? Porque eu sou o maior fã dele porque ele escuta as pessoas, né? Então, quando ele lançou o programa de graça, muita gente que na época ficou órfão do Final Cut, do Final Cut 7, né? O Final Cut antigo, né? O original. O Final Cut era o programa mais usado, a Apple resolveu, de uma hora para outra, parar de dar suporte para ele e lançar o X, que não era compatível com o 7, que foi um tiro no pé que a Apple deu. O X é um programa muito bom, mas por ele não ser compatível com o 7, muita gente... Como é que você vai pegar todo o material que você já trabalhou antes e vai passar para um sistema que não aceita ele, né? É uma loucura isso. Então, o que aconteceu foi que algumas empresas tentaram tomar o lugar do Final Cut. Uma delas foi a Adobe com o Premiere, né? E ela que foi a que mais teve, que o Premiere é mais parecido com o 7 do que os outros programas, né? O X é um programa com uma concepção totalmente diferente. Ele não usa timeline no conceito tradicional, ele usa uma história, né? Então a pessoa tem que mudar a maneira de raciocinar, por isso que muita gente não adotou o X. E o Avid, por exemplo, que muita gente... O Avid tinha seus seguidores, mas não era um programa que estava ficando cada vez menos popular.
O Avid é um programa mais sofisticado, mais complicado de usar, então também não é todo mundo que conseguiu, mas a gente foi para o Premiere. Só que muita gente está insatisfeita com o Premiere, continua insatisfeita com o Premiere, porque o Premiere tem uma série de problemas próprios. Eu tenho uma autoridade boa para falar da Adobe, porque eu fui beta tester do After Effects durante 9 anos, sabe? Eu trabalhei diretamente com a Adobe, conheço muita gente lá, né? Conhecia, pelo menos na época que eu estava ativamente trabalhando com eles, e eu sei quais são as limitações que eles têm, né? É uma empresa bem legal, mas eles têm alguns problemas que eu acho que eles deviam resolver, tipo atualizar as coisas e consertar bugs que estão lá há mais de 10 anos que eles não consertam. Mas, de qualquer maneira, o Grant Patch ouviu as pessoas que começaram a baixar, começaram a pedir para ele para implementar funções de edição offline, que é edição normal, né? Porque eles estavam órfãos de um programa, eles queriam um programa que pudesse acomodar, né, as necessidades de edição. Então ele começou a desenvolver essa parte de edição offline no DaVinci, e agora, a partir da versão 16, até a 15 já estava melhor, mas eu nunca recomendava ele como um programa para quem realmente quer editar um projeto grande, né? Mas a partir da versão 16, não só ele está super apto para editar qualquer projeto, como ele está melhor do que os outros programas, sabe? Eles conseguiram pegar funções específicas que eu vou mostrar para vocês no curso, que faziam parte de programas, por exemplo, que nem o Final Cut X, que tinha uma coisa que era genial, ele pegou e implementou isso no DaVinci. Ele começou a implementar o melhor de todos os mundos, né? Mas não só ele fez isso, como ele também criou um conceito, e é o que está acontecendo com muita empresa agora, por exemplo, a O2 adotou o DaVinci, né, como plataforma para tudo, é o seguinte, a gente vê que hoje em dia o DaVinci cresceu, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela dele para a gente ver isso, ele cresceu não como uma plataforma total de finalização, de pós-produção, no caso, não é só finalização, né? Ou seja, agora no DaVinci você pode, sem sair dele, fazer edição offline, você pode fazer a cor, você pode fazer efeitos especiais, que ele agora tem o Fusion, né? Você pode fazer a finalização de áudio, que ele tem o Fairlight, e você pode juntar tudo isso, dar saída no teu projeto, inclusive até fazer um DCP com a versão paga, e você pode entrar no DaVinci e sair do DaVinci com um produto completo, né? Isso tem implicações práticas muito boas assim no workflow de uma empresa, porque você não precisa, por exemplo, editar no Premiere, fazer aquela transferência, fazer o que a gente chama de conforme, né? Aí chega, entra no DaVinci, está errado, porque isso aqui exportou errado e não sei o quê. Isso é um problema que a gente passa no dia a dia, né? E se você trabalhando direto no DaVinci, você não tem esse problema. Você simplesmente pega o projeto do DaVinci e você carrega no outro sistema e está rodando. Inclusive, ele tem, por ter essa integração, se você usa numa produtora, você pode fazer coisas que são impossíveis em outros sistemas. Por exemplo, geralmente a gente começa a fazer a cor quando o trabalho está pronto, né? Quando ele está fechado, o corte final está fechado. Mas em certos tipos de trabalho, como documentário, é muito comum, por exemplo, o documentário está fechado com um material de arquivo que já está praticamente negociado, né? E aí fechou o corte final, manda para a cor, só que chega na última hora, eles não conseguem finalizar a negociação daquele material de arquivo, e você tem que trocar, botar outra coisa no lugar. Então, isso gera uma dor de cabeça danada no workflow normal, porque a gente teria que refazer todo o corte, né, na parte de cor, a partir do novo corte, e isso é uma coisa totalmente trabalhosa. Se você trabalha dentro do DaVinci, ele tem um workflow de trabalho em equipe. Então, por exemplo, se está todo mundo trabalhando no DaVinci, e eu estou fazendo a cor, por exemplo, e o cara do som está fazendo o som, e aí o editor tem que fazer uma mudança, ele manda uma mensagem pelo próprio DaVinci avisando que tem uma mudança na timeline. E se eu aceitar essa mudança, e se a pessoa do som aceitar essa mudança, as nossas timelines automaticamente se reajustam sem a gente perder nada do que a gente já fez. Então, é um processo muito dinâmico, bem bacana. E outra coisa que eu acho importante comentar, porque isso também faz parte da filosofia por trás desse programa, é que quando ele começou a botar esses departamentos, a gente chama de salas, né?
no DaVinci, a sala de cor, já tinha, obviamente, mas a sala de edição offline, a sala de efeito, a sala de áudio, isso não quer dizer que necessariamente seja forçado a fazer tudo. A ideia, assim, num projeto de baixo orçamento, é que você, como artista, ou você ser um artista independente, você pode realmente fazer tudo, sozinho, dentro do DaVinci você pode editar, você pode fazer a cor, você pode, né, fazer o som e você dá a saída. Mas no workflow de trabalho grande, você passa a contar com os profissionais dedicados. Então, embora você tenha tudo no programa, você vai ter um editor offline que vai cuidar da edição, você vai ter um colorista, você vai ter uma pessoa de efeito, você vai ter né, não só efeito, mas também motion graphics, né, que você pode fazer nele, e você vai ter uma pessoa de mixagem que vai fazer o som. Cada uma dessas páginas, elas têm uma funcionalidade muito grande e não são coisas ruins. Seguindo a filosofia da Blackmagic, são coisas top. Só para vocês terem um exemplo, uma ideia, né, do que é isso, o Fairlight, que é essa parte de áudio que foi implementada no DaVinci, era um sistema de áudio sofisticadíssimo, né, que a Lucasfilmes, por exemplo, do Jorge Lucas usa, tem uma das ilhas deles de Fairlight, era um sistema que custava também $250 mil. Era um sistema super complexo de pós-produção de áudio, que ele comprou e ele está implementando aos poucos. É a parte que ele está demorando mais para implementar totalmente no DaVinci. Mas é um sistema que é totalmente modular. Então, se eu quiser comprar aquela mesa de mixagem de 48 canais e controlar o meu Fairlight por ela, eu posso controlar. Pegar uma placa de entrada e saída de 48 canais. Quer dizer, eu dentro do DaVinci eu posso ter um painel, montar uma ilha de sonorização como qualquer ilha que você vai ver da mais alta qualidade. A mesma coisa é o Fusion, né? Esse programa de efeito. É um programa de efeito que ele vem desde os anos 80, se eu não me engano, que ele foi criado por uma Amiga e ele foi evoluindo, e em Hollywood eles usam muito, inclusive, esse programa para fazer alguns efeitos. Ele não é um programa de efeito, sabe, também simplesinho, ele é bem complexo e quer dizer, ele colocou dentro do DaVinci, você tem uma ferramenta que você pode fazer efeitos, inclusive criar ambientes tridimensionais. Se você quiser fazer um Senhor dos Anéis, por exemplo, nele você pode fazer, porque você tem uma câmera virtual 3D, você pode juntar elementos que você filmou, que o Senhor dos Anéis, não sei se vocês sabem, foi feito assim, né? Eles pegaram, por exemplo, filmaram uma cachoeira ali, foram no outro pedaço, filmaram uma mata, filmaram uma outra cachoeira de outro lugar, e foram num programa de composição e juntaram isso tudo em 3D para criar um universo virtual. E você pode fazer isso no DaVinci, quer dizer, a gente tem realmente uma ferramenta muito sofisticada nas nossas mãos, né? Antes de eu mostrar a tela do DaVinci, eu vou mostrar de curiosidade só um pedacinho desse filme, se vocês quiserem assistir ele todo, tá nesse link que eu botei aqui no chat, mas é um filme um promo dessa versão do DaVinci de 84, que na verdade é esse filme de 87, mas só para vocês verem como é que essa ferramenta evoluiu durante o tempo, né? Com o tempo. Então vou compartilhar isso aqui, só uns trechinhos mesmo, né? Porque não vale a pena botar isso tudo, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, isso aqui é o DaVinci original. Uma interface bem daquelas antigas, né? Obviamente, na época era tudo baixa definição, né? Eu vou pular aqui uns pedacinhos que tem, só para vocês terem uma ideia da interface dele, como é que ele funcionava. Isso aqui é o sistema antigo, como eu estava falando, né? Essa parte de cima aí é o Telecine, né? E aí você tinha alguns VTs ali, e você tem um painel de controle original do DaVinci, que era esse aí, né?
Agora a interface é que é muito doida, né? Então, isso aqui é como você mexia no painel, né? Isso aí é porque no Telecine a gente não tinha uma timeline, obviamente, a gente tinha um filme, né? E esse filme ele passava no Telecine, então você marcava os pontos do filme, você não tinha os clipes como tem hoje em dia, você marcava as entradas e saídas para você poder corrigir cada clipe individualmente, mas a gente não tinha uma interface que mostrava o que era o clipe, tudo você acompanhava no monitor, né? Então, eu vou avançar aqui só um pouquinho. É interessante a história do negócio, né? Ele está mostrando como é que ele funcionava sem deteriorar a imagem, né? E tudo. Essa coisa de poder mudar a cor específica, né? Essa coisa secundária, né? Que está trocando a cor da meia ali. Aqui é como você analisava e trocava os vetores, por exemplo, ali você, nessa época ele já tinha essa coisa de você poder fazer o tracking na imagem, né, de você poder corrigir um determinado trecho sem você alterar os outros, né? Esse aqui era o Telecine, né, onde passava o negativo do filme e era escaneado, quer dizer, esse é bem interessante a gente ter essa noção aqui do que era, só para a gente ver que é uma tecnologia bem antiga, assim, quer dizer, bem avançada, não é uma coisa novinha que é feita de qualquer maneira. Realmente é um programa que vocês estão tendo acesso a uma coisa muito sofisticada, que tem uma história e realmente é uma das ferramentas de trabalho mais sofisticadas que tem. Inclusive, né, a gente teve na Semana ABC umas mesas, né, que eu entrevistei o Walter Volpato, né, que é um colorista lá de Hollywood, um colega de lá que ele trabalhou em vários filmes, como Guerra nas Estrelas, Retorno do Jedi, aliás, o Último Jedi, né? Ele trabalhou no Dunkirk, né? Trabalhou Green Book, um monte de filme assim que a cor é maravilhosa, né? Que é fantástica. Ele trabalhou em várias das maiores empresas de cor de Hollywood e a ferramenta favorita dele é o DaVinci. Ele pode trabalhar com qualquer ferramenta que existe e ele prefere continuar trabalhando com o DaVinci. Os concorrentes do DaVinci são o Baselight, né? O principal concorrente do DaVinci. E tem outros concorrentes menores, né, como o Lustre, né, e outros sistemas assim que já não são tão fortes no mercado. Mas vocês têm a possibilidade, isso é que eu acho incrível, né, de baixar um programa de graça, que é o mesmo programa que basicamente que o Walter Volpato está usando lá em Hollywood para fazer a cor do Dunkirk, né? Mas o nosso curso, esse curso é uma introdução, obviamente, porque o DaVinci é um programa super complexo, né? Mas é uma introdução que eu não vou dar esse curso como muito curso que você vê por aí, que o cara pega e praticamente está lendo o manual para vocês, está mostrando o manual do DaVinci para vocês. A ideia não é essa, não. A ideia é mostrar na prática, assim, não fazendo prática com vocês diretamente, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu vou mostrar as funções que na prática são as funções que são úteis para vocês trabalharem, sabe? É tipo assim, eu vou dar um empurrão para vocês mostrar essa função para fazer isso aqui, não sei o que, edição, não só funções como métodos, que é o mais importante de tudo. Porque a função você pega o manual e lê, eu vou mostrar métodos de como você utilizar as coisas. Então a gente vai cobrir desde o corte, a gente vai usar essa ferramenta nova no DaVinci que chama Cut, que ela agiliza o corte de certa forma.
A gente tem 2 páginas agora, 2 salas de corte. Você tem essa cut e tem a sala de edição normal. E aí eu vou mostrar para vocês como preparar o material para vocês trabalharem em máquinas também que não sejam tão poderosas. Se vocês quiserem trabalhar em proxy, o DaVinci tem uma geração interna de proxy, então que você não precisa fazer os proxies com antecedência. Se não quiser, pode trabalhar direto nele. E aí, como vocês criarem efeitos simples no Fusion, tipo um crédito rotativo com os logos acompanhando na mesma velocidade, é uma coisa que em outros programas dá um trabalho danado, no Fusion é fácil. Eu vou explicar para vocês o que é essa coisa dos nodes no DaVinci, porque o DaVinci não trabalha com layer, trabalha com node. E eu vou mostrar para vocês inclusive são 2 aulas dedicadas à parte de cor, como vocês fazerem uma correção de cor básica, como usar certas funções, como fazer um chroma key, e depois também no Fairlight como fazer uma mixagem básica, assim como automatizar o áudio, quer dizer, e como dar saída no material. Então é um curso que ele vai abordar todas essas coisas, mas de uma maneira visando a prática e não uma coisa de pegar. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que fizeram um curso que foi oferecido, foram 5 dias de DaVinci, mas na verdade eles ficaram super frustrados porque falaram, poxa, o cara estava lendo praticamente o manual, né? O cara estava mostrando coisa por coisa, mas não mostrando a aplicação daquilo, né, no projeto. E o que eu quero fazer com vocês é justamente isso, mostrar como é que vocês sincronizam, por exemplo, várias câmeras para fazer um multicam e fazer esse corte, quer dizer, deixa eu mostrar isso tudo, como é que funciona na prática, né? E isso que eu acho que dá esse pontapé inicial para vocês poderem começar a trabalhar com o programa, né? Então, eu vou agora compartilhar a tela do DaVinci em si. Então, o DaVinci, a gente vê aqui embaixo, essas aqui são as salas dele, né? Você tem essa sala de mídia, que a gente chama que tem o que a gente chama de mídia pool aqui embaixo. É aqui que a gente vai importar o material para o DaVinci. Aqui que a gente vai organizar esse material. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, as funções que a gente tem para organizar. Os metadados são muito fortes no DaVinci. Você pode organizar esses metadados e achar clipes assim, só fazendo uma busca. E é realmente muito poderosa essa função. Então, essa aqui é a página onde a gente traz o material, a sala, né? Que a gente, na verdade, a terminologia certa é sala. Essa sala aqui, a cut, essa sala é uma coisa nova no DaVinci, porque ela agiliza muito a edição. Quando você vai fazer um projeto pequeno, inclusive se você vai fazer um projeto para a internet, às vezes você não precisa nem ir na página de edição. Você pode ir na página de cut e já fazer, isso já dá a saída. A gente tem aqui um Quick Export que você já dá a saída específica para o material aqui, né? A gente tem a outra sala que chama Edit, que é onde a gente vai fazer a edição do material. E essa edição é a edição normal, offline. Agora, o que é interessante é que o que a gente faz na página Cut está diretamente ligado na página Edit. O DaVinci é assim, tudo uma coisa está ligada com a outra. Então, se eu quiser fazer um pré-corte aqui, um corte mais rápido na página Cut, quando eu entrar na página Edit, a minha timeline está igualzinha. Eu posso ficar pulando entre uma e outra. Sabe? Se eu achar que é mais fácil fazer algumas coisas aqui, eu posso fazer, e na página Edit eu posso fazer coisas mais sofisticadas, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é bem bacana. Eu vou mostrar essas coisinhas, geralmente, que o pessoal não mostra, né? Mas que agiliza muito a vida. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a gente pode ter mais de uma timeline carregada. Isso é uma coisa bem legal. Você pode ter 2 timelines, 3, 4 timelines carregadas ao mesmo tempo e ficar trocando elementos de uma timeline para outra. Isso eu vou mostrar para vocês até, inclusive, num exemplo de um clipe musical que eu fiz para mim, né? A gente tem essa página do Fusion, como eu falei, que é uma página de efeito, essa sala, né? E aqui a gente trabalha com nodes também, que nem a gente trabalha na parte de cor. E eu vou mostrar para vocês como é que é a versatilidade disso, né? Aqui é a página de cor do DaVinci. E aqui, justamente, eu vou ensinar para vocês como trabalhar nesse método que a gente chama de Lift Gamma Gain, que é o método normal de trabalho do DaVinci. Tem 1000 coisas, 1000 ferramentas. O DaVinci é muito complexo. Aliás, quase tudo que a gente pode fazer no DaVinci tem mais de uma maneira de fazer.
Então, dentro da página aqui de cor, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, mas o método de trabalho mais rápido e mais tradicional é usando essas bolinhas aqui de controle que a gente chama de Lift Gamma Gain, que eu vou mostrar assim rapidinho para vocês um pouquinho como é que isso funciona hoje, né? Só para dar uma ideiazinha. Essa página aqui, ou essa sala, é a sala do Fairlight, que é uma sala de finalização de som. E aqui a gente tem em cima todos os medidores, né? A gente pode ter um número infinito praticamente de canais, só vai depender da memória do nosso computador e do processamento. Mas a gente tem várias ferramentas bem interessantes, vários processadores interessantes que vêm com ele, né? E aqui a gente tem a página de entrega, que é a sala final, que é Deliver, onde a gente pode fazer a entrega desses materiais em vários formatos, sabe? Uma coisa que é legal também do DaVinci é que você pode dar várias saídas simultâneas. Por exemplo, eu posso dar uma saída para um master de televisão, dar uma saída para um master que eu vou usar no cinema e dar uma saída para a internet simultaneamente, sabe? Então, é uma coisa que agiliza muito. Outra coisa que é essencial do DaVinci, que é muito importante saber, é que o DaVinci é um sistema extremamente rápido. Ele usa muito a placa gráfica para fazer o processamento. E ele faz eu até brinco às vezes com meus clientes assim, que ele faz uma coisa que eu chamo de anti-render, né? Porque enquanto que no Premiere, quando você for exportar um negócio, você tem que esperar ele fazer o render, no DaVinci, com uma boa placa gráfica e um bom sistema de armazenamento rápido, você exporta várias vezes a velocidade de tempo real. Então, para vocês terem uma ideia, um típico programa de televisão que eu faça, né, um reality, por exemplo, de 20 minutos, em vez de eu exportar a 29 quadros por segundo, né, que seria tempo real já, enquanto que um programa que tem que fazer render vai demorar muito mais do que isso, vai fazer a 10 quadros por segundo, ou 7 quadros por segundo, depende do programa, o DaVinci exporta no meu sistema a mais de 140, 160 quadros por segundo. Ou seja, eu exporto um programa geralmente de 22 minutos em 4 ou 5 minutos. Então, a velocidade de trabalho dele é uma coisa absurda. E ele faz quase tudo em tempo real. O que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou trabalhando num laptop, um laptop gamer, né? É um laptop que tem 16 GB de memória, tem uma placa gráfica 1060 com 6 GB de memória gráfica, mas é um laptop, e ele trabalha super rápido nesse programa, né? Então, aqui, quando a gente abre o DaVinci, a gente abre nessa página aqui. Essa página aqui é a página onde a gente tem os nossos projetos, né? E é aqui que a gente vai abrir um projeto novo ou vai continuar a trabalhar num determinado projeto, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse projeto aqui, que na verdade eu criei rapidinho para dar uma aula, mas só para vocês terem uma ideia do que acontece aqui. Isso aqui são material de várias câmeras diferentes, que eu peguei, material fornecido pelos fabricantes das câmeras, né? Eu peguei esse material que estava num HD armazenado. Esse material estava armazenado aqui nessa pasta. Eu posso pegar e ver cada um desses clipes. Inclusive, se eu mudar a visualização para esse formato, eu posso arrastar o meu cursor e já dar uma olhada no clipe sem eu precisar nem dar play aqui nessa minha janela, né? Esse meu monitor. Eu já posso avaliar ele por aqui. Mas todo esse material aqui que eu importei, quando a gente importa aqui para baixo, a gente importa para essa coisa chamada Media Pool, que é todo o material que faz parte do projeto em si, né? E aqui a gente tem um playerzinho para analisar esse material. Aqui a gente tem os metadados, né? Esses metadados que vieram dessa câmera, por exemplo, esse metadado aqui, esse material que a gente está vendo aqui, material da Varicam, né? A Varicam é uma câmerazinha bem interessante. Então, se eu clicar aqui, ele tem uns metadados que vieram dessa filmagem, que não tem muita coisa aqui, na verdade, né? Ele só está mostrando assim, o começo do timecode, o frame inicial, quantos frames tem, está mostrando que está em 10 bits, né? Que é uma coisa importante para a cor. Eu vou falar um pouco disso para vocês, que é muito importante, na verdade, essa coisa de espaço de cor. E aqui você pode preencher esses metadados
e você pode usar esses metadados para você achar facilmente o material. Inclusive, ele cria automaticamente as nossas cestas de edição com os metadados que a gente quer. E a gente pode muito facilmente, por exemplo, ser muito específico. Por exemplo, se você tem um documentário que tem, sei lá, 50 horas de material gravado de dentro de um carro, e você quer achar especificamente em Palmas, você cruzando a ponte na hora que passa um jato por cima. Você pode colocar isso tudo nos metadados e na hora que você está editando aquele documentário e você está precisando daquele take, você vai ali, faz uma busca e aquele take já aparece para você. Então, realmente é muito simples de usar, agiliza muito o nosso processo de edição e você tem como você marcar isso de várias maneiras. Ele é bem versátil, né? Inclusive, assim, você tem personagens no filme, se for um filme de dramaturgia, você já pode separar pela descrição quais são os personagens e todos os metadados e você acha facilmente aquele negócio sem você precisar estar procurando aquilo que nem um louco, né? Take a take. Aqui, essa página de cut, ela faz uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente trabalha normalmente com clipes individuais, né? Como a gente está tendo aqui, né? São os clipes originais de câmera e a gente, quando está editando da maneira tradicional, a gente tem que pegar esses clipes e a gente tem que procurar um por um. Só que quando você trabalhava na época de cinema mesmo, que você filmava em negativo, você não tinha clipes separados de negativo, você tinha um filme que você rodou uma lata, né, que tinha vários takes, né, várias tomadas naquela lata, né. Quando você filmava em fita digital, ou quando filmava até em fita analógica antigamente, né, em videotape, você também só tinha uma coisa que era uma fita com todos os takes. Então, analisando assim, o workflow de trabalho das pessoas, eles descobriram que essa maneira de trabalhar, você combinar o linear com o não linear, é muito eficiente. Então, agora no DaVinci, nessa página de cut, a gente pode clicar aqui e o que é que acontece? A gente tem uma timeline aqui embaixo que não é uma timeline normal. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse clipe, eu só tenho aqui esse clipe, né? Eu posso avançar minha timeline e eu só estou vendo que está nesse clipe aqui. Mas se eu pegar e eu clicar nesse negócio, a gente pode ver que agora, aqui na nossa timeline, eu tenho várias barrinhas verticais que estão, na verdade, separando todos os clipes. Então, tem todos os clipes que eu carreguei no meu projeto, aqui juntos, como se fosse realmente um filme, como se fosse uma lata de filme, como se fosse uma fita de videotape. Então, isso me agiliza muito o projeto para fazer um corte rápido. Porque em vez de eu ter que cada corte assim, eu tenho que clicar aqui para achar um determinado momento, vou clicar aqui para achar quando o cara faz isso. Então, isso aqui é um processo muito demorado, né? Se eu for clicar nesse clipe aqui individual para ver, aí eu tenho que ver, pô, eu só tenho poucos aqui, né? Mas se eu tivesse um monte aqui, isso ia dar um trabalho danado. Aqui não, fazendo isso, eu posso rapidamente ir num ponto, né, dessa fita virtual e achar o pedaço que eu quero. Então, a maneira de trabalhar nisso aqui, de cortar, é muito ágil. A gente consegue fazer uma montagem final ou uma pré-montagem em questão de minutos, às vezes, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com essa página. E dentro do Edit, que é o sistema tradicional de edição aqui, a gente tem uma timeline mais tradicional, a gente passa a ter as mesmas coisas que a gente tem no Cut. Sabe? O que eu estou fazendo ali, eu tenho aqui. Sabe? Então, eu posso aqui ter a mesma coisa que eu tenho lá. O que eu mudar ali vai mudar aqui. Então, eu posso interagir entre as duas páginas. A gente tem muita coisa que vem com o DaVinci, bem interessante. A gente tem uns geradores bem legais, tem uns efeitos legais. Ele é um programa super versátil. E essa interface eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com cada parte dela. Inclusive, eu vou mostrar uma coisa aqui interessante do DaVinci, que é o seguinte. Isso é uma coisa que é uma mágica. Eu nunca vi ninguém mais conseguir fazer isso. É o seguinte, na época do Telecine, eu vou mostrar para vocês aqui na página de cor, que fica mais fácil, que eu posso botar essa tela um pouquinho maior. Na época do Telecine, a gente tinha
o acesso a um zoom ótico no telecine. Ou seja, se eu precisasse, até naquele filmezinho, se vocês quiserem assistir aquele filme antigo da Vinci, se eu quisesse me aproximar da imagem aqui, eu poderia fazer um zoom ótico, então eu não perco qualidade nenhuma, né? Os programas de edição normais, toda vez que a gente faz um zoom digital, a gente perde qualidade, né? A imagem começa a ficar toda pixelada. Então, por isso que muita gente filma em 4K para poder fazer um reenquadramento, alguma coisa. O DaVinci não precisa fazer isso, porque o DaVinci tem um zoom digital de qualidade ótica, ele não degrada a imagem. Isso é um negócio muito doido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu acho essa parte muito interessante. Vamos pegar a imagem dele aqui, e eu vou fazer um zoom aqui na imagem dele. Olha lá, eu estou fazendo um zoom, eu vou fazer um zoom bem grande aqui, um zoom digital. Olha lá, que eu estou aproximando, eu estou em 350% aqui, né? Ou seja, eu tripliquei o tamanho dessa imagem. E se eu for aumentar essa imagem aqui, para a gente poder ver ela maior, peraí, não aqui, senão ele vai para o meu outro monitor. Se eu for aqui no Full Page View, por exemplo, olha lá. A gente vê que não tem perda de qualidade nenhuma. Eu vou dar um play aqui, olha lá. Ele não perde nada. Eu não estou pixelando a imagem, não estou fazendo nada. Ele realmente tem essa qualidade de zoom ótica que é um negócio que parece mágica, né? Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Mas agora eu vou voltar para o original. Olha só quanto que a gente aumentou sem a gente perder qualidade, né? Então, é uma das tecnologias que o DaVinci tem que realmente são incríveis, né? Então, a gente pode fazer isso na edição. Tudo que eu fizer na edição se reflete na cor, tudo que eu fizer na cor se reflete na edição, tudo interage, né? Eu vou abrir isso aqui no Fusion para mostrar para vocês como é que funciona o Fusion, rapidinho. O Fusion é um programa de efeito. A única coisa que a gente não está vendo aqui é a cor, porque o Fusion ele é ligado, tudo DaVinci é ligado de uma determinada forma, né? O Fusion vem antes da cor. Então, por isso que a gente não está vendo nenhum efeito de cor aqui. Mas o Fusion ele trabalha com uma coisa que a gente chama de Node, que é a mesma coisa que a gente trabalha na cor também. Isso diferencia o DaVinci dos outros sistemas de cor. Trabalhar com Node é bem diferente de trabalhar com Layer. Se a gente estivesse trabalhando no After Effects, a gente estaria trabalhando, botando um layer, outro layer, outro layer. O DaVinci, ele trabalha com Node, e o Node tem uma série de vantagens. A gente pode ligar os nodes de maneiras que um influencia o outro. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como é que essa coisa de você poder fazer o crédito rotativo com os logotipos acompanhando a velocidade dos créditos, é uma coisa que eu faço automaticamente aqui no DaVinci, na parte do Fusion, usando o Node. É uma coisa que para você fazer em outros programas dá maior trabalho, você tem que ter a mesma velocidade do roll, e se você fizer qualquer mudança, você tem que reajustar. Se eu fizer qualquer mudança de velocidade no DaVinci, com os logos já prontos ali, no workflow que eu vou mostrar para vocês, você pode fazer essa mudança e de velocidade o logo vai continuar acompanhando, sabe? Aqui a gente trabalha com nodes, só para vocês terem, vou só botar um para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Por exemplo, eu vou botar um node aqui, eu posso inserir a ferramenta, né? Aqui tem todas as ferramentas que eu posso colocar, mas uma das maneiras de fazer isso é apertando Shift espaço, e aí vem uma telinha aqui que mostra todas as funções, e eu posso escolher por aqui, mas eu também posso escrever o que eu quero fazer. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, Transform, né? Aí ele já colocou só as ferramentas que tem isso aqui. Então, o Transform, na verdade, é uma ferramenta que eu uso para eu manipular. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Para manipular a imagem, transformar a imagem, ou seja, aqui eu posso mudar o tamanho, eu posso mudar a proporção da imagem, eu posso mudar o ângulo, né? Eu posso mudar a posição dela, né? E eu tenho várias funçõezinhas aqui. Isso é só uma coisa para você mudar. Eu poderia, por exemplo, botar um outro aqui. Eu vou botar um, por exemplo, que é um blur de lente aqui, que ele faz um desfoque de lente mesmo, né?
Então, eu adicionei esse lens blur. E esse desfoque de lente, eu uso o tipo de abertura de diafragma que eu quiser, né? Quantas lâminas eu tenho no meu diafragma. Então, por exemplo, eu estou com um diafragma de 6 lâminas aqui. Eu posso escolher um diafragma de 8 lâminas, né? E agora, todo desfoque que eu fizer aqui, ele é um desfoque igual ao desfoque de lente, tá vendo? Ele vai distorcer a imagem como um desfoque de lente. Ele não está distorcendo a imagem igual um blur do Photoshop, por exemplo, normal. Ele está fazendo isso de acordo com a curvatura da lente, e ele tem uma série, inclusive tem aberração cromática, tem uma série de coisas que a gente pode colocar para simular um desfoque real, né? E tudo que a gente faz no DaVinci, tudo que tem esse diamantezinho aqui do lado, você pode animar. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu posso animar no DaVinci. Eu vou passar para a página de cor rapidinho. Olha só, o que a gente fez lá, ele trouxe para a página de cor. Eu vou vir aqui no Fusion e eu vou resetar a composição, porque eu não quero esses efeitos mais. Eu vou aqui voltar para o Color. Aqui a gente está com... Deixa eu fechar isso aqui. Aqui a gente está com o típico workflow para fazer essa correção de cor aqui. Então, eu vou desabilitar o que foi feito aqui. Isso aqui é o material original. E eu clicando aqui, eu habilito a minha correção de cor. Essa correção de cor aqui, eu fiz em nodes também. Essa é a grande vantagem. E aqui a gente tem 2 tipos de node diferentes. A gente tem vários tipos de node diferentes no DaVinci. Quer dizer, a gente tem aqui todas essas possibilidades aqui da gente poder trabalhar com a imagem. São 7 tipos diferentes de node, que a gente pode controlar de maneiras diferentes também. Mas o workflow mais comum é o de serial, ou seja, um node após o outro. O que eu fizer nesse primeiro node vai afetar o segundo, e o que eu fizer no terceiro vai afetar o que eu fiz no segundo. E a vantagem de a gente trabalhar em node e dividir o workflow dessa maneira é que, por exemplo, esse outro node aqui, ó, vou desligar esses nodes todos aqui. Então, aqui eu tenho a minha correção de cor básica, né? E eu fiz essa correção de cor usando essas ferramentas aqui de Lift Gamma Gain, né? Eu vou trazer ela mais para o normal. Isso aqui seria uma correção de cor normal, né? Eu vou desabilitar ele aqui só para mostrar. A gente fez isso, obviamente, olhando os nossos scopes. Eu vou ensinar vocês a usar isso, se vocês já não sabem. Como você interpretar e usar para você fazer um tratamento correto na imagem, como a gente usa o Waveform, o Vectorscope, o Parade, né? São os scopes que a gente usa tradicionalmente. E se eu habilitar o segundo node, a gente vai ver que teve uma diferençazinha na imagem, né? Esse segundo node está fazendo uma outra coisa na imagem que eu quis fazer. E esse node aqui, que é um node especial, na verdade são 3, mas é uma coisa só, isso chama Splitter Combiner, que eu tô dividindo meu sinal em RGB. E aí eu posso, dentro dessa divisão de RGB, só alterar o verde, o vermelho ou o azul. Então, se eu quiser, por exemplo, botar mais definição na imagem só no canal verde, eu posso colocar aqui e assim vai, né? Mas o que é legal é que tudo que eu fizer aqui nessa combinação de nodes, eu posso fazer de uma maneira que um afeta o outro. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa imagem aqui e dar mais saturação, nesse primeiro node, olha lá, eu vou lá e saturo mais esse node. Eu estou afetando, obviamente, o segundo node, porque ele vem logo depois. Então, se eu quiser, nesse node aqui, mudar o contraste, olha lá, eu estou separando o contraste e saturação, e eu posso habilitar ou desabilitar qualquer um deles, e um sempre vai influenciar o resultado do outro. Então, isso é uma das coisas bem legais do DaVinci, né? Trabalhar com node. Porque se trabalhar com layers, né? Com camadas, já não dá o mesmo resultado. Eu vou mostrar aqui uma outra razão da gente usar esses nodes específicos, rapidinho, é o fato da gente poder pegar, por exemplo, se eu quiser fazer uma seleção, eu vou botar um node serial aqui, depois desse, né? Eu venho aqui, o Color, Nodes, Add Serial Node.
E eu vou fazer o que a gente chama de secundária aqui. Eu vou selecionar a cor dessa cadeira aqui e eu vou criar uma máscara. Eu consigo ver essa máscara fazendo isso aqui. Como essa cor já está alterada, o que eu estou selecionando aqui já é uma cor alterada. E nesse caso aqui nem está fazendo tanta diferença porque eu não fiz nenhuma alteração forte na imagem. Mas eu vou chegar aqui nesse primeiro node, nesse segundo node aqui, por exemplo, e eu vou deixar essa imagem toda alaranjada, certo? Então, se eu quiser vir aqui e selecionar esse tom de laranja agora, ficou super complicado, porque agora eu tenho muito mais laranja nas imagens. Então, começa a selecionar um pouco do fundo aqui, vem um pouco do rosto dele, né? Então, o DaVinci me dá a possibilidade de trabalhar com o que a gente chama de paralelo. Então, eu vou colocar um node paralelo aqui. E o que acontece com o node paralelo? Eu vou buscar a entrada desse node, na verdade, no material tratado original. Então, se eu chegar aqui e selecionar essa cadeira, olha lá como é que ele selecionou ela direitinho, tá vendo? Antes estava pegando um monte de coisa em volta, mas agora não está pegando porque eu não estou usando mais aquela imagem lá como referência. Eu não estou usando a imagem depois dela, né? Eu estou pegando todo o meu material original de cor que estava no clipe anterior. Então agora eu tenho, como eu pude selecionar isso aqui sozinho, fica fácil de eu, por exemplo, chegar aqui e trocar a cor ali daquela parte que eu selecionei, tá vendo? Então, eu vou explicar para vocês essas coisinhas, como é que é o uso dessas ferramentas. Porque não adianta nada você chegar no manual, o Node paralelo serve para isso, se você não sabe o que você está fazendo, né? Então, é isso. Aqui no Fairlight a gente tem, como eu falei, a parte de som, aqui a gente tem os vários canais de som. Eu tenho aqui os VUs, eu tenho a imagem aqui para eu acompanhar. E se eu quiser, eu posso soltar ela e botar ela em outro monitor ou aumentar ela para eu poder sincronizar uma voz, alguma coisa assim. E ali a gente tem a página de saída, né? Então, é basicamente isso aí. A gente vai explorar essa ferramenta que é fantástica e eu espero que vocês aprendam bastante, o suficiente para vocês também poderem começar a trabalhar já de uma maneira bem prática, sem ter que ficar quebrando muito a cabeça. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso, quanto ao curso? Se vocês quiserem falar, a gente está aberto aqui para isso, né? Oi, Paulo. Júlia, deixa eu Fala, ligar a Gil. câmera aqui. Você falou que você está trabalhando de um notebook, né? Sim. E aí eu tô com um notebook bem velhinho e quando eu uso o DaVinci, né? Não é nem um vídeo 4K nem nada, é só um Sim. HD normal, né? E ele meio que quando você passa assim, ele começa a travar. Eu não consigo ver enquanto eu edito o vídeo passando normalmente, né? Ele fica bem batendo, né? Bem cortado. Aí eu queria saber, assim, porque eu tô na onda de comprar um notebook que eu possa fazer alguma edição, nada assim profissional, né? Mas o básico, né? Uhum. E aí, talvez se você pudesse A primeira aula que eu vou dar dizer justamente é a configuração do DaVinci. Eu vou discutir isso, né? Qual é o beleza. tipo de máquina ideal para você, a máquina mínima que você pode trabalhar, e também como você, com uma máquina antiga, você consegue usar essa coisa que eles chamam de Optimize Media, que é como se fosse um proxy interno, sabe? Então, se a sua máquina realmente você não tem outra máquina, não tem jeito, você pode usar esse Optimize Media para você trabalhar com imagem de resolução menor que ele gera internamente, você não precisa mandar, gerar antes. Você trabalha na hora de exportar, ele ignora essas imagens de baixa definição e exporta com a resolução maior. Mas, obviamente, se vocês quiserem levar a sério, né, trabalhar com o DaVinci, não é só o DaVinci, qualquer sistema, né, é bom ter uma máquina que consiga trabalhar bem.
O DaVinci, ele é um programa que ele era super pesado antigamente, sabe? Você precisava realmente ter uma máquina muito parruda. A Blackmagic otimizou ele bastante, então hoje em dia a gente consegue trabalhar com máquinas menos sofisticadas. Mas ele é um programa muito sofisticado, de qualquer maneira. Então, é um programa que não é para rodar num laptop que não tem memória gráfica, essas coisas, né? Então, se ele está abrindo, se ele está rodando no teu computador, significa que ele roda. Então já não é um problema, né? Mas essa coisa dele não estar rodando em tempo real, você pode remediar usando essa coisa do proxy. E se você quiser ter uma máquina, um outro laptop mais sofisticado, eu até posso ajudar você com o maior prazer a escolher um que rode bem. Porque é que nem o meu caso, assim, eu tinha um MacBook Pro e esse laptop gamer, que é um Windows, né? Que na verdade eu estou rodando o sistema operacional da Apple nele, eu rodo os dois sistemas nele, mas ele é um computador que parece um desktop, sabe? Ele é muito bom. Ele tem uma placa gráfica dedicada, não é uma placa gráfica móvel, e é uma coisa que eu posso levar para qualquer lugar, né? Então, não é a minha máquina principal de trabalho, a minha máquina principal de trabalho está lá atrás, e aí já é uma máquina mais parruda, mas dá para você ter um laptop bem legal para rodar bem o DaVinci. Ou até montar uma maquinazinha mesmo normal para rodar ele bem. Beleza. Mais para frente eu vou pedir um pouco mais essa orientação. Tá, com certeza. Fica à vontade. E você, Luiz? Você participou do outro negócio do Afonso, né? Isso, Paulo. Boa tarde. Você trabalha com... Eu me inscrevi no Afonso Teatro, na avançada. Eu trabalho, na realidade, com iluminação. Escrever. Ah, legal. Mas eu tenho um trabalho de iluminação, já fiz algumas direções de fotografia e de vídeo, né? E até para usar a linguagem que estou estudando desde ontem com a Afonso e com você, há uma necessidade de fazer um upgrade profissional, sabe? Sim. Primeiro, entender se eu sou o mesmo da produção audiovisual, né? A gente, no caso da iluminação, trabalha de uma maneira, às vezes, muito... E não acompanha o processo, porque, no caso da TV, o modo de produção da TV ele é muito compartimentado e vai excluindo, né? Sim. E a pessoal minha de entender todo o processo, eu tenho a necessidade de fazer esses cursos para, até aproveitando o isolamento da pandemia, que a gente está em isolamento da TV, sim, e fazer os cursos de atualização. É ótimo, né? Eu preciso me atualizar, fazer um upgrade. É fantástico isso. Eu também aproveitei esse isolamento para fazer um negócio muito doido. Eu sempre quis fazer música, né? E eu não entendia nada de música, sempre adorei música e eu agora estou produzindo música eletrônica. Eu mergulhei fundo nisso, né? E o meu hobby agora é esse, né? Então agora eu tenho toda uma persona diferente, né? Que é um músico, né? Mas é legal essa coisa, a gente aproveitar a pandemia para a gente poder não só atualizar o nosso trabalho, mas também crescer em outras áreas, né? E falando nisso, também, tem um amigo, colega, você vê que estão trabalhando muito com seja com projetos pessoais, e a facilidade dele, de instalação gratuita, também a gente às vezes tem acesso lá, mas eu estou tendo uma dificuldade aqui em casa, é isso de para ele, eu estou com um computador antigo, né? Nem sei se eu não estou conseguindo instalar ele. Você não está conseguindo instalar o DaVinci, né? Ele não está rodando, já tentei há algum tempo, estou tentando. E não sei como é que eu posso... Tem que ver qual a máquina que você está, né? E qual o erro que ele está dando, porque o erro que ele der na hora de instalação vai dizer mais ou menos qual é o problema. Pode ser que a tua máquina ou não tenha memória suficiente ou não tenha memória gráfica suficiente. Porque o DaVinci, ele precisa ter memória gráfica, né? Aliás, todo o processamento dele que ele faz em tempo real, você vê que tudo que a gente fez, essa brincadeirinha aqui, a gente está fazendo em tempo real. E tem material que a gente faz, inclusive em RAW, que é pesado e tudo, material da Red, que ele faz em tempo real na boa. Mas você tem que ter
ele usa a placa gráfica para fazer isso. Então, vai depender da configuração mesmo da tua máquina. Vou ver se até eu consigo. Daniela, você ia entrar aí, ia falar alguma coisa? Ou... Eu quero voltar um pouquinho na questão do proxy interno. Queria saber como que poderia funcionar no momento de fazer o color grade, né? Não só o color grade, mas a correção de cor, porque Sim. pelo que eu vi, não é indicado fazer com uma redução de arquivo em proxy. Para você entregar. Detalhes, né? Como que poderia funcionar isso no computador menos parrudo? Exato. Se você usa essa coisa interna do DaVinci, que esse Optimize Mode, que ele gera o próprio proxy, você não precisa se preocupar com isso, porque você está trabalhando internamente com mais cores, sabe? Ele tem essa vantagem. Quando você faz um proxy externo, quer dizer, no workflow normal, você está trabalhando, por exemplo, no Premiere, está editando no Premiere, você faz um proxy, você teria que religar o material original de câmera antes de fazer a cor, né? Porque senão você não vai ter resolução nem de cor, nem de imagem para você fazer isso direito. Se você está trabalhando com Optimize Media do próprio DaVinci, ele está referenciando o material original que está dentro dele, sabe? Embora você esteja trabalhando com a resolução reduzida e tudo, é fácil você desligar na hora o proxy e ligar, se você quiser ver em resolução total, sabe? Então, como em cor, geralmente a gente trabalha com a imagem parada, né? A gente faz o ajuste da cor na imagem parada e aí a gente dá um play. O DaVinci tem uma coisa bem interessante. Você pode trabalhar com a imagem, por exemplo, a gente está em RAW. Vou dar o exemplo do RAW da Red, que é pesada a beça, né? Tanto que a Red até vende uma placa só para você poder tocar em tempo real, né? Em máquina que não toca, né? No DaVinci, com uma placa gráfica boa, você pode fazer isso. Mas ele tem uma coisa que eles sempre fizeram, que é o seguinte: você pode trabalhar com fazer o debayering do Red, o cálculo, né, de refazer a imagem, em metade, um quarto, até um oitavo da resolução do RAW original. Então, quando você está com a imagem parada, você vai fazer a cor, a correção e tudo. Quando você dá o play, ele automaticamente troca para o proxy, né? Quer dizer, para essa coisa, para ele poder dar o play em tempo real, sabe? Ele troca por esse processamento, né, do RAW, né? Mais com menor resolução para você poder dar play em tempo real. Porque o play em tempo real é legal para você ver os defeitos, essas coisas todas, mas se você tem uma máquina menos potente, você não vai ficar limitado a isso. O importante mesmo é você estar com a imagem parada e você poder trabalhar naquela imagem, né? Que a imagem parada ele vai mostrar em resolução final, se você quiser. Então é tranquilo. Essa coisa do Optimize Media é muito bom, porque vocês vão ver que na hora que a gente exporta, dá o delivery, ele não vai, só se você quiser trabalhar com a mídia otimizada, né? Se você não quiser, ele automaticamente vai exportar a mídia na melhor qualidade possível, que é a qualidade original do material, sem você ter que religar tudo manualmente, como você teria que fazer se usasse um proxy tradicional. Isso é bom porque, às vezes, dependendo do tamanho do projeto que você está trabalhando e a máquina ela não for tão parruda, pode dar problema, ela não vai rodar lisa, né? Exatamente. Então, é por isso que eles fazem isso. E é bem legal isso, né? Você poder configurar ele para fazer esse tipo de coisa. Você pode usar ele até para gerar outro tipo de proxy, né? O DaVinci também é muito usado, inclusive a versão grátis, ele está sendo muito usado hoje em dia nesse workflow digital, que você, por exemplo, você rodou em RAW, né? E aí você vai editar isso num Premiere ou outro programa de edição qualquer. Muita gente usa o próprio DaVinci para fazer essa conversão desse material para proxy para rodar em outro programa de edição, porque ele faz isso muito bem, ele faz isso muito rápido e é mais fácil você pegar abaixo da DaVinci, faz essa conversão. Muito de IT usa o DaVinci para isso, inclusive. Você já vai lá e trabalha o material, aí depois, na hora que for fazer a cor, se fizer nele, volta e aí religa o material um com o outro. Até porque tem a questão que, dependendo do arquivo, né, se for RAW, pode acontecer de demorar, né? E aí o DaVinci ele dá uma agilizada nessa questão do proxy. Sim, exatamente.
Ele tem essa... o que acontece com a Blackmagic, né? Mas o DaVinci isso já vem de antes da Blackmagic, inclusive, é que eles trabalham diretamente com os fabricantes dos equipamentos, sabe? Eles têm um relacionamento muito forte. Então, por exemplo, nessa coisa do RAW, eles trabalham diretamente com a ARRI, né? com a Red, com a Blackmagic, com a Panasonic, né? A Sony, todos os fabricantes de câmera, eles mandam para a Blackmagic não só os arquivos RAW para você poder trabalhar diretamente, como também eles mandam, porque cada RAW é diferente de um fabricante para outro, né? Então, eles mandam também uma coisa que é parecida com o ACES, que já é um processo mais sofisticado de cor, onde eles mandam a informação do sensor para a Blackmagic, tudo que o sensor pode oferecer, e a colorimetria, a ciência de cor por trás de cada câmera. E o DaVinci tem um sistema de... Isso é muito complexo, eu não vou mostrar nesse curso, seria uma coisa avançada de cor, mas só para você ter uma ideia, que isso funciona nessa conversão que você estava falando. Como o fabricante manda toda aquela ciência de cor específica para a Blackmagic, eles criaram um sistema interno de processamento de cor, onde você pode facilitar você casar uma câmera de um fabricante com outra. Você pode usar ciências de cor do próprio fabricante para você trabalhar nesse workflow. Então, isso também vai funcionar nessa parte na hora de você fazer a simples conversão, porque ele tem realmente todos os dados do fabricante e ele é rápido. Se você for pegar um programa específico de conversão, para você converter do RAW, você pega o programa do próprio fabricante, por exemplo, a Red tem o programa dela, né? Você vai pegar o programa do fabricante para você fazer a conversão, acaba que às vezes é mais demorada, mesmo do que você carregar no DaVinci e fazer a conversão por ele, né? E sem contar que ele pode fazer várias câmeras ao mesmo tempo, tudo né, esse tipo de coisa. É bem prático, né? Mas alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida quanto ao curso? Fernando, alguma coisa a dizer? Olá. Tudo bom? Tudo bom. Esse curso é uma introdução, né, para o DaVinci. Né? Aí depois tem um outro curso que é avançado para editor de fotografia e edição. Não, aquele curso que eu dei para diretor de fotografia e edição é um curso mais específico, porque acontece o seguinte, o fotógrafo, né, hoje em dia, ele vale muito a pena ele ter acesso ao DaVinci, não só para ele visualizar o que ele filmou, que é uma coisa que se fazia antigamente, né, tinha aqueles dailies, né, que você ia lá, você vê aquele copião do dia, né, você ia lá e assistia aquilo. Hoje em dia isso se perdeu com esse workflow digital, né? Então, uma das coisas boas é o fotógrafo poder usar o DaVinci, carregar o material e poder até mexer um pouquinho na cor, assim, para ter uma ideia como é que a coisa vai ficar. Então, a ideia era essa, e mais para editores, assim, também que querem trabalhar, assim, pegar o material, quer dizer, que já está acostumado a editar e pegar o DaVinci e se aprofundar um pouquinho mais. Esse curso aqui, ele é muito parecido com aquele curso. Aquele curso também não era um curso avançado, também era uma introdução. Eu vou cobrir muita coisa que eu cobri naquele curso aqui. Mas como eu estava falando no começo, né, isso não é um curso de manual, não é um manual do DaVinci. Vocês não vão aprender aqui as funções do DaVinci sem saber utilizar. Esse é um curso prático, eu não vou mostrar todas as funções, mas eu vou mostrar as funções na prática de como vocês podem utilizar isso para já começar a trabalhar com o DaVinci. Então não tem muita diferença assim desse outro para o que você está falando agora, da introdução. Né? Não, aquele outro tem algumas horas a mais, por exemplo, onde eu discuto o workflow digital. No caso, meu interesse é fotografia, né? Eu sou fotógrafo e estudo edição de fotografia. Então, eu gostaria de aprender também, porque eu também quero editar melhor. Então, eu queria já começar a editar logo no DaVinci também, entendeu? Então, esse curso é perfeito para você. A grande diferença que eu dei do outro é que eu dei aula de workflow digital, onde eu explico a fundo essa coisa dos codecs, de espaço de cor, dessa coisa de 8 bits comparado com os 10 bits, quer dizer, são algumas horas dedicadas a isso especificamente, né? Então, e algumas outras coisinhas, mas assim, no geral, o que esse curso... Porque esse curso são 18 horas, o outro são 24 horas, quer dizer, a diferença é bem pequena, né? São 6 horas, na verdade, né, de diferença, né?
Então, essas 6 horas são essas horas que eu dediquei mais a essa coisa de mostrar a parte de workflow em si, né? E discutindo um pouquinho mais algumas coisas específicas, né? Mas esse curso vai te dar, assim, na operação do programa em si, a mesma base que o outro deu. Não vai ter diferença. Você precisa ter um computador já para fazer esse curso? Não, eu não vou dar nenhuma aula prática, no exercício prático para vocês. A ideia desse curso não é essa, né? Não é um curso de formação onde eu vou dar exercícios práticos. Eu vou mostrar como é que a coisa funciona. Inclusive, essas aulas, elas são gravadas e elas ficam disponíveis aqui no sistema para vocês. Eu acho que tem um limite de tempo pelo fato de ter um armazenamento. O César Moraes é que sabe direito esse limite. Mas você não precisa ter um computador na hora para você estar trabalhando. Se você tiver, é melhor, porque aí você pode você teve uma aula, você quer experimentar, você vai lá. Mas se você não tiver, você já vai aprender o suficiente, assim, para quando você tiver uma máquina, você ter acesso a essa informação que você já aprendeu, e se você precisar relembrar, você pode voltar. Não sei qual o limite mesmo, o César que sabe dizer quanto tempo, que é um limite da Microsoft, não é que a gente tem esse limite, sabe? Como a gente usa essa plataforma Teams, a gente tem um limite de armazenamento, e como a gente dá vários cursos, a gente não pode deixar isso indefinidamente. Mas, de qualquer maneira, você tem acesso durante um tempo para você poder reassistir as aulas, né? E, inclusive, parando, né? E mexendo e voltando atrás. Então, eu estou achando ótimo esse curso, porque eu estava achando que era só, tipo, color grades. Eu estou vendo que já tem edição, tem todas as etapas, né? Eu vou dar cursos depois específicos, né? É uma coisa que eu estou estudando, a maneira de dar cursos mais curtos, mas mais específicos, sabe? Porque, por exemplo, um curso de color grade, a formação do colorista, né? É uma formação muito demorada, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu já treinei 4 coloristas para trabalhar, inclusive todos trabalharam comigo, né? Todas foram mulheres. E elas demoraram uma média, assim, as coloristas que realmente começaram a trabalhar mais avançado demoraram uma média de 1 ano e meio aprendendo comigo para realmente poder pegar um projeto sozinho e trabalhar, sabe? É um processo de formação bem, bem longo, porque é complexo, muita coisa envolvida, mas isso eu estou falando assim para pessoa que realmente quer virar colorista profissional. Agora, tem coisas de cores que eu estou pensando em fazer cursos mais específicos para ir começando esse treinamento justamente passo a passo, por módulos individuais. Não só de cor, mas também de certos efeitos. São módulos que vão tratar especificamente de um determinado assunto. Por exemplo, eu vou ensinar vocês a fazer um chroma key nesse curso aqui. Inclusive, eu vou ensinar uma maneira de fazer chroma key que ninguém ensina, né? Que tem uns macetes do DaVinci que não tem manual, não tem nada, a gente aprende na prática. E eu morei muito tempo nos Estados Unidos, minha formação é lá, e eu me relaciono com alguns coloristas, não só dos Estados Unidos, mas também de outros lugares do mundo, e a gente troca muita informação, né? E às vezes a gente descobre um macete, eu descobri esse macete do chroma key, por exemplo, por causa de um filme de ficção científica que eu fui fazer, e aí eu resolvi experimentar essa técnica, e eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, aí eu descobri, eu já compartilhei com meus colegas lá, dá para fazer assim, assado, quer dizer, ele é muito versátil o programa, né? Então eu vou mostrar assim, mas eu pretendo dar um curso específico de chroma key, um curso curto, que cobre todo o processo. Talvez eu vou até estudar, fazer isso em parceria com colegas fotógrafos, mostrar a filmagem do chroma key em si e mostrar como é que a gente faz o chroma key no DaVinci. Mostrar várias maneiras de fazer o chroma key. Eu vou mostrar para vocês 2 maneiras dentro do próprio DaVinci, sem a gente usar o Fusion. Mas se você quiser fazer um chroma key super, hiper sofisticado, nesse curso específico eu vou mostrar também como usar as ferramentas mais sofisticadas do Fusion. Embora no DaVinci você consiga fazer um chroma key muito bom. Então, a ideia é essa. Quer dizer, com esse curso que vai dar uma base geral para vocês, e é como você sair da autoescola, entendeu? Você vai sair dirigindo. Você vai fazer o teu exame lá, né? Não é nem a da autoescola, quando você tirou a carteira, né? Esse curso é mais ou menos isso. Vocês vão aprender a dirigir o DaVinci.
E não vai aprender só a dirigir, só a ligar, saber onde é a embreagem, que esses cursos que o pessoal mostra, que fala que é como manual, o cara mostra onde você liga, mostra onde passa a marcha, mas ele não sai dirigindo, não te mostra como é que dirige, né? Ele mostra como é que funciona cada coisa. A minha ideia é justamente ensinar vocês a dirigir o DaVinci. E aí, obviamente, é como tirar a carteira. Você vai, no começo, você vai dirigindo assim, né? É meio complicado, você vai se acostumar e com a prática você vai dirigindo cada vez melhor. Então, até você pode fazer um curso de direção defensiva, um curso de direção em pista, quer dizer, você vai aprimorando. E a ideia desses módulos que a gente vai ter depois é essa, justamente, você fazer um curso específico de como fazer curva, né? De como fazer isso. Então, a ideia é essa. E o que for gravado fica com a gente para ver quantas vezes quiser, eternamente? Pois é, enquanto estiver disponível no sistema. Isso é uma coisa que o César pode... Eu não sei tecnicamente, o César é o nosso consultor técnico aqui. Normalmente eu consigo deixar disponível no sistema até 10 dias depois que o curso acaba. Sim. Entendeu? Sabe, mas... Cada aula, quando termina cada aula, no outro dia eu coloco ela no sistema. Sim. Então, quer dizer, a última aula e todas as aulas, a partir da última, vai ficar mais 10 dias. Mais 10 dias, né? Entendi. Tá. Sabe, Não tem como fazer download, nada disso, né? Você pode ver depois de novo e anotar, né? Download não, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu não posso te prometer que você vai conseguir fazer o download, porque é meio... a Microsoft coloca isso na nuvem, sabe? E, às vezes o download fica faltando pedaço, entendeu? É meio complicado. Eu consigo porque, como eu estou na aula, eu já vou fazendo, entendeu? Então... Mas, às vezes, você consegue. Entendeu? Mas não te prometo que você vai conseguir 100% fazer o download. Mas no sistema ela vai estar lá. Tá, beleza. Outra pergunta que eu tenho aí, desculpa aí estar falando tanto, é sobre a demanda do mercado. Como é que está isso? Tipo, tem fotógrafo também que faz o seu próprio color grade, né? Faz duas coisas, né? Faz a direção de fotografia, faz o... Se você está querendo focar nessa parte de correção de cor mesmo, né? Como eu estou falando, é uma jornada, para você ficar bom mesmo, é uma jornada mais demorada, né? Eu acho que nunca teve tanta procura no mercado como tem hoje, até porque a gente tem, hoje em dia, todo mundo roda em log, né? Ninguém roda mais em Rec 709, quase, né? Então, todo o material vai precisar de uma correção de cor. Então, isso já gera uma demanda muito maior do que era antigamente. Antigamente, o pessoal filmava em vídeo normal. Né? Pois é, filmava. A demanda só aumenta. Exatamente. A demanda só aumenta, né? Sim. E quanto mais sofisticadas as câmeras são, mais vai ter trabalho para colorista. Existe, obviamente, algumas coisas que estão acontecendo. Uma delas é que a gente tem um bolo e esse bolo está sendo cada vez mais fatiado, né? Então, não quer dizer que você tem um volume de trabalho, né, que ele está sendo cada vez mais fatiado, no sentido de que você tem mais pessoas entrando no mercado também, né? Isso está acontecendo no audiovisual em geral, né? Você tem mais fotógrafos, você tem mais editores, você tem mais coloristas, você tem mais técnicos de som, está entrando muito mais gente e a nossa produção não está aumentando tanto, infelizmente, no Brasil, né? São outros problemas, é uma questão bem maior para a gente discutir, né? Mas o que está acontecendo, por outro lado, é que a gente tem que se adaptar à mudança. Tem uma mudança muito grande que está acontecendo para a gente, que a gente não está mais limitado só à televisão ou só ao cinema. Agora tem a internet, tem esses serviços de streaming. Se por um lado você está tendo menos produção, por exemplo, de cinema, a gente teve no Brasil produção de cinema bem grande, a gente está tendo mais produção para a internet, a gente está tendo mais produção para esse serviço de streaming, né? Então, o mercado, embora essa coisa, a gente tem um bolo, mas esse bolo está mudando, esse bolo está crescendo em outras direções, sabe? Não, a gente tem que pensar hoje em dia bem que a gente está mudando a maneira de assistir as coisas, distribuir as coisas. Antigamente a gente só assistia programas de televisão na televisão, naquela hora que passava no ar. Hoje em dia o pessoal mais jovem não assiste mais.
né? Ninguém espera a hora do programa para assistir. A pessoa quer assistir na hora que quer, né? Que pode. Então, isso tudo gera uma demanda diferente. E essas coisas de internet, por exemplo, era inconcebível que alguns anos atrás, do jeito que a internet funcionava, era inconcebível que eu fosse fazer um tratamento de cor sofisticado para uma coisa que ia ser colocada no Instagram durante 24 horas. Não existia Instagram, não existia nada disso. Agora, eu sou contratado, às vezes, para fazer um trabalho para a Coca-Cola, que vai passar no Stories do Instagram, por exemplo. Marcelo, então, é uma... Marcelo, você pode levar... Espera aí que eu vou botar isso lá dentro. Você pode levar esse cabo de volta. Do céu. Então, sabe, agora tem essa coisa, eu posso fazer um trabalho super sofisticado para a Coca-Cola para passar no Instagram, sabe? É uma coisa que eu faria de publicidade antigamente para passar na televisão, eu estou fazendo para essa outra mídia. Então, o mercado realmente, eu acho que está crescendo bastante, só que ele está mudando, sabe? Mas o bolo está aumentando, então, não? Sim, bolo está aumentando, então. Mas esse bolo está mudando, né? Está mudando o sabor dele. Se antes era um bolo de chocolate, agora você tem um bolinho de chocolate, um bolinho de fubá, um bolinho de baunilha, né? A coisa está modificando, né? Então, é isso que está acontecendo. Eu sempre sou muito preocupado assim com o nosso mercado, sabe? Eu sou preocupado com o nosso mercado profissional. Eu tenho muita preocupação, por exemplo, da gente não queimar o nosso mercado, né? Eu procuro sempre orientar as pessoas, principalmente alunos, em relação a isso, né? Uma das maneiras da gente não queimar o nosso mercado é a gente não... a gente aceitar, né, a nossa limitação e a gente trabalhar dentro da nossa limitação. Uma das coisas que queima muito o nosso mercado, por exemplo, é a pessoa que pega e se propõe a fazer uma coisa sem saber fazer, né? E cobra baratinho e acostuma o cliente a pagar baratinho e ter uma qualidade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se orientar direito em relação a isso. Não quer dizer que as pessoas não possam fazer uma coisa barata, nem que não possam fazer uma coisa sem ter total domínio, mas é simplesmente manter uma postura profissional, porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu estou falando isso porque eu morava lá nessa época e eu tive uma época que eu trabalhei, antes de eu ser colorista, eu já sou colorista sênior há 19 anos, né? Antes de eu ser colorista, eu trabalhava fazendo animação em computação gráfica, né? E eu trabalhava na época que os sistemas de computação gráfica eram caríssimos, né? Eu tinha uma Silicon Graphics, né? Era tudo super sofisticado, caríssimo. E quando começaram esses programas de 3D mais baratos, tipo 3D Studio, né? Essas coisas, teve muita gente que começou a entrar no mercado, mas assim, por exemplo, se você fosse fazer um trabalho que custasse $10 mil, assim, na média, aí vinha o cara que, para querer entrar no mercado, ele fazia por $100, entendeu? Aquela coisa. Ele ia fazer com 50% da qualidade, mas ele cobrava 1/10 do preço, ou menos, sabe? Então, o que acontecia, eu sempre falava, eu fazia parte de um grupo, né, que se reunia sempre dessa coisa de computação lá em Seattle, e eu sempre falava para as pessoas, gente, quando vocês forem fazer um trabalho, pensa no futuro. Se vocês querem sobreviver disso, vocês querem viver disso, vocês têm que pensar que vocês não podem matar o próprio mercado, porque hoje vocês podem estar começando, mas amanhã vocês vão estar vivendo disso, né? E o que aconteceu com a indústria de efeito foi muito isso nos Estados Unidos. Eles entraram numa competição tão grande que muita empresa grande fechou, porque eles começaram assim, a fazer uma guerra de preço, sabe? E começar a competir com a Ásia. A Ásia você não tem como competir. A Índia, por exemplo, você fazer rotoscopia, que é uma coisa manual, né? Que é uma coisa trabalhosa, você pegava uma equipe de 100 pessoas nos Estados Unidos para fazer aquilo, custava uma fortuna, você manda fazer na Índia, o cara faz ali a preço de banana e expõe 1.000 pessoas fazendo. É uma coisa inevitável do mercado que isso aconteça, mas você tem que se posicionar como profissional para você ter uma conduta no teu trabalho que é profissional também, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu muito chata, né? Que eu dou uma aula, inclusive a Júlia teve aula comigo, né, na IC, que é uma introdução ao trabalho do colorista para quem está fazendo o curso de direção de fotografia. Então, é uma introdução, é uma coisa que eu mostro como é que é o trabalho do colorista, né?
tem uma aula assim de cor geral e tudo. São. Não é uma coisa prática, não é um curso de colorista, entendeu? E eu tive um aluno que fez essa aula, teve essa aula, são 7 horas só de aula, e esse cara chegou para um cliente meu e falou: eu posso fazer a cor dessa série de televisão aí que você está fazendo, porque eu sou formado no curso de colorista do Paulo de Andrade. Olha só, uma aula de 7 horas. E aí o meu cliente chegou, ele sempre trabalhava comigo, mas ele estava com um orçamento baixo, né, nessa época para essa série. E aí o cara topou fazer assim, né, o negócio dizendo que ele era, né, já fez o meu curso, e ele fez uma meleca danada no negócio, né? E o meu cliente me ligou, danada a vida, ele me ligou falando: porra, o cara, né, o fulano falou que se formou no teu curso de colorista. Eu falei: pô, eu nunca dei um curso de colorista, assim, como é que o cara se formou? O que aconteceu? Aí eu vi quem era, né, que fez o negócio. Quer dizer, a pessoa que está entrando no mercado, sem ela ter uma qualificação, o mínimo que a pessoa devia ter seria se colocar no lugar dela e falar: olha, eu fiz um curso de introdução ali, eu vou tentar fazer, né? E tudo aí é uma postura, né, melhor do que chegar e se vender como um profissional. E isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Você não pode se vender como um piloto de Fórmula 1 logo depois que você tirou carteira, né? Então, é isso mais, sabe? Mas nada, mas esse mercado tem espaço para todo mundo, sabe? Isso aqui também eu sempre falo. Você tem espaço para o cara pequenininho, você tem espaço para o grande. Se fosse assim, se não fosse assim, não teria essas casas de cor grandes como ainda existem, sabe? Ia ser um monte de gente fazendo, porque cada workflow é diferente, cada necessidade é diferente. Por exemplo, eu trabalho com padrão, o meu padrão de qualidade é o mesmo padrão da BBC, é o mesmo padrão a BBC é a mais rígida de todas, né? A BBC inglesa em termos de técnico, né? Padrão técnico. Eu trabalho no padrão deles. Então eu posso trabalhar para qualquer lugar do mundo. Eu tenho cliente nos Estados Unidos, eu tenho cliente em vários lugares. Então isso eu estou trabalhando num nível assim porque já tenho muita experiência nesse tipo de coisa. Eu estou equipado para isso e tudo, né? A pessoa que está começando, ela não vai necessariamente entrar nesse mercado, mas ela vai entrar num mercado que é diferente. Por exemplo, eu conheço muito colorista que vive só de fazer clipe, por exemplo, né? E fazer clipes de baixo orçamento, que está cheio, né? Está cheio de música aí, e vive muito bem disso. Quer dizer, então a pessoa ela vai não só, é como qualquer profissão, como fotógrafo também, né? Você pode ser fotógrafo de uma coisa, começar com uma coisa mais simples e crescendo até você virar fotógrafo de filmes de altíssimo orçamento, mas você pode muito bem encontrar um nicho ali num tipo de trabalho, né? Um documentário ali de médio orçamento e você passar a sua vida inteira, né? Vivendo bem disso, né? Então é isso, né? A questão de você descobrir mesmo o teu espaço. Então, mas assim, se é uma coisa que você realmente quer se dedicar a curso, é uma coisa que você gosta, é uma carreira que você vai se dedicando, vai aprendendo cada vez mais e não para de fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi muito lá atrás na minha vida, que quanto mais você faz as coisas, né, melhor você fica. Quanto mais tempo você se dedica, quando eu fazia a animação de personagem, por exemplo, em 3D, eu só fui realmente evoluir muito quando eu comecei, não parava de trabalhar, ficava experimentando, porque aí você adquire aquela prática, né? Que você não pode vender para um cliente, por exemplo, uma coisa que você não sabe fazer, né? Então, eu não posso, ainda mais a animação de personagem, né? Eu, quando morava em Seattle, eu criei a primeira campanha da cidade que foi toda feita de televisão, né? Com um personagem animado em 3D. Era uma televisãozinha que eu criei, que ela interagia lá com os produtos lá. Então, isso foi uma coisa que foi pioneira ali na cidade. Mas para eu chegar naquele ponto, para eu poder vender uma campanha, né, de um ano para um cliente grande, eu tinha que saber o que eu estava fazendo, né? Então, eu fiquei lá ali quebrando a cabeça muito tempo para chegar nesse ponto. Mas, por outro lado, eu poderia vender esse tipo de trabalho para um cliente menor, que já não ia estar tão preocupado com aquele nível tão alto de qualidade, né? Então, assim, a gente vai evoluindo mesmo, né? A gente vai praticando, aprendendo até a gente chegar num nível cada vez maior. É como diz tem
Essa é uma coisa que várias pessoas falam, né? Mas quem gosta muito de falar isso é um amigo meu que foi um dos coloristas de alguns do Guerra nas Estrelas. Ele sempre fala, né? São as 10.000 horas de voo, né? Você realmente só passa a ficar bom quando você tem 10.000 horas de voo. É né? que nem também o fotógrafo tem aquela coisa, né? Quanto tempo você demorou para fazer essa foto? Aí você fala assim, 40 anos, né? Minha idade, sei lá. Exatamente. Eu demorei 40 anos para aprender a fazer. Então, é estrada, né? Uhum. Mas é uma coisa muito gostosa trabalhar com cor, assim, é fascinante, né? É um universo muito grande, muito complexo, né? Essa coisa da influência psicológica das coisas, que é o lado que eu adoro, né? Como é que as cores influenciam a emoção das pessoas. Isso é super interessante, né? Uhum. O DaVinci é o Photoshop do vídeo, né? Mais ou menos. Cinema. É mais ou menos isso, né? É você trabalhar mexendo as imagens em movimento, né? Muito legal, cara. Sim. Então tá bom, Fernando. Eu acho que acho que você vai curtir, sim. Acho que vai ser bem útil, porque você quer que você está falando, acho que vai ser bem útil, sim, esse curso para você. Maravilha. Então tá bom. Bom, se alguém tiver mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa a dizer. Por que você acha que vai viver? Pergunta. Oi. Bom, então se ninguém tem mais nada a dizer, é isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então, já que Sim. ninguém falou. Tem diferença fazer esse curso presencial ou por online? Não, o online está funcionando muito bem. Isso é um conflito que a gente teve aqui na escola, né? Porque a gente estava com toda essa estrutura montada. Porque fotografia, né, você vai lá, mexe na câmera, faz. Agora, esse aí eu acho que não tem muita diferença, né? Não tem justamente por causa disso, porque eu estou compartilhando a tela do DaVinci com vocês. Então, vocês vão estar vendo eu fazendo as coisas na tela do DaVinci. Presencialmente ia ser a mesma coisa, só que vocês iam ver eu tá usando um monitor de referência, né? E tá trabalhando com um projetor. Quer dizer, eu gosto muito, na verdade, desse formato. E como eu estava falando antes, né? Eu agora aprendi realmente a fazer música, né, eletrônica durante a pandemia. Eu me dediquei muito a isso também, essa coisa, né, de ficar mergulhado nisso direto. Eu aproveitei que diminuiu bastante o trabalho no começo e aí eu pude me dedicar a isso. E eu aprendi tudo assim, com instrutores de fora mesmo, né, que são pessoas assim, incríveis, né, que eu peguei. E sempre assim, nesse formato, dividindo a tela, sabe, compartilhando a tela, porque você vendo ali aquela coisa na tela, você está vendo da mesma maneira que você estaria vendo no teu computador, né? É a mesma interface que você teria na tua frente. Então isso funciona super bem para esse tipo de aula. Para fotografia, para iluminação já é complicado, né? Aí você já tem que estar lá na hora mesmo experimentando, né? Agora, aqui não, aqui vocês vão estar vendo a minha tela como se vocês estivessem sentados do meu lado, vendo a minha tela de qualquer maneira. Só não dá para tomar um chopinho depois, né? Pois é. Quando as coisas voltarem um pouquinho ao normal, a gente até combina, né, depois, né? Mas é isso. Então, Paulo, obrigado, hein? De nada. Então Valeu obrigado aí, a vocês por estarem aqui hoje, né? E eu espero encontrar vocês de novo aqui no curso, né?